maior oferta era igual a 100 pratas de hoje. Depois chegou o tempo de fazer campanha que a maior oferta era 1.000 conto. Apareceu um irmão que deu R$1.000. Uau! R$1.000. Hoje nós já estamos em outro nível. E glória a Deus por isso. E Deus vai levar muita gente aqui a nível muito maiores do que você está. Então eu coloco aqui como sugestão. Olha o nível que nós chegamos. Isso aqui para toda a DV. Coloca aqui na tela, por favor. Uma semente de honra por um milagre. Eu ainda não recebi, não. Numa campanha dessa, eu ainda não recebi uma oferta acima de 1 milhão. Já recebi aqui na campanha oferta acima de 500 mil. Já membro dessa igreja deu. Nós já batemos nisso aqui. Isso aqui que eu estou mostrando é porque é possível acontecer. Porque eu sei que tem gente aqui na DEVEC que é possível para entrar em todas essas campanhas. Eu dou só uma sugestão. E cada um entra no nível do que é o seu melhor. 10 irmãos com uma oferta entre 100 mil e 499 mil, 10 entre 50 e 99 mil, 20 entre 20 mil e 49 mil, 40 entre 10 mil e 19 mil, 80 entre 5 mil e 9.900, 200 entre 2 mil e 4.900, 1.000 entre 1.000 e 1.990, ali está o número para corrigir, 2.000 entre 500 e 900, 10 mil pessoas entre 100 e 490, e eu sempre coloco isso aqui. Todos que querem ou todos que desejam ofertar. Porque eu já tive campanha que eu fiz. E que talvez algo que não valia nada para os outros. Era o meu melhor. E eu não quero impedir a bênção de Deus para você, como se Deus tivesse um valor teto. Olha, é acima de 100, abaixo já era. Não tem milagre para você. E muitas vezes alguém dá uma oferta de 20, de 50 reais, que vale mais do que alguém que dá 10 mil. Porque Deus sabe da tua condição. Eu só peço isso para você. Não obrigo ninguém a participar de campanha, eu só ensino e desafio. Ele não obriga ninguém a participar de campanha, só ensina. E se por um lado, no final, ele apresenta um discurso mais calibrado, no todo, perceba a contradição. Ele estabelece objetivos, que ele chama de desafios. E a própria frase de efeito ali na imagem que ele mostrou é uma semente de honra por um milagre. Condicionando o milagre não à graça ou ao favor imerecido de Deus, mas sim a uma barganha. Àquilo que uma pessoa possa dar sob a nomenclatura bonitinha e esmerilhada de semente de honra. Mas o que aconteceu para esse descarrilhamento total do espírito do Evangelho, onde pelo espírito do Evangelho qualquer contribuição precisa ser produto do fruto espontâneo da gratidão? E a coisa toda passou a ter que ser orquestrada ou por ameaças, onde o diabo é instrumentalizado como o grande vingador que vai trazer prejuízo sobre os bens das pessoas daqueles que não derem o dinheiro para essas organizações, ou nesse argumento de campanha, onde desafios são lançados e uma série de hierarquias de contribuições são estabelecidas na proporção em que se apresentam promessas de bênçãos conforme aquilo que a pessoa oferta. O porquê dessa deturpação de tudo o que, por exemplo, Jesus não fez, seja para tratar do tema da contribuição, seja para tratar sobre o que sejam os frutos do Espírito e que brotam do coração. Isso é porque, infelizmente, associaram os ensinamentos e os exemplos que Jesus realizou quando encarnou entre nós aqui, transformaram isso numa instituição e fizeram da instituição o objetivo principal, supostamente, da obra do reino de Deus no mundo. E quem passa a priorizar instituição em detrimento do Evangelho de Cristo Jesus, inevitavelmente vai distorcendo e reformulando o seu discurso, porque a preocupação primeira já não são as vidas, mas sim a sustentação da instituição. E se já é assim para quem vive em função de sustentar a instituição, o que dirá daqueles que, para além dessa prioridade, ainda possuem uma ainda maior, que é um projeto de poder pessoal que envolve, inclusive, política. No final das contas, o discurso não pode ser outro. Ele, inclusive, está mais mansinho, e Silas está mais mansinho e menos agressivo, porque recentemente devassaram as documentações e as contas demonstrando o quanto que Silas ele é o gestor único e principal de todos os recursos que entram nessa igreja. E aí ele precisa dar uma esmerilhada no discurso de que ele não obriga ninguém, de que Deus leva em consideração que todo mundo contribui, mas tudo engenhosamente construído e formulado dentro de uma propagação de ideia que está ali incentivando pessoas a pensarem no retorno que Deus pode
trazer relativo àquilo que elas podem dar, que é a filosofia da barganha, que não é fé, é troca. E essa troca exclui o aprofundamento da consciência do sujeito no saudável e apropriado entendimento do que significa graça, favor imerecido, porque não temos absolutamente nada para retribuir ou dar a Deus, senão por amor. Agora, para a instituição dos homens, nós temos muitas coisas de interesse deles. Mas a gente não pode confundir uma coisa com outra. E ele diz que agora nós já estamos em outro nível. Que nível que nós estamos? Será que acumular tesouros nessa terra é um nível que, por exemplo, suscitaria o bom ânimo e a admiração de Jesus? Pelo contrário, se Jesus já na época dele tinha um panorama conturbado e desafiador para o futuro, o que tipo de panorama nós temos pela frente? Mas para Silas, graças a Deus, que esse pessoal tá ganhando dinheiro, tá tudo bem, porque a prioridade não é o reino, não é a construção de seres humanos melhor, como sendo aquilo que brota de dentro para fora a partir do coração, mas sim a sustentação de instituições e de projetos de poder. E olha, se para você tá tudo bem, se para você ouvir esse tipo de coisa não tem problema nenhum, é porque já foi normalizada a perversão do evangelho na nossa mente. O que outrora chocava muito mais as pessoas, hoje está normalizado. Porque, inclusive, o próprio Silas tem inúmeras pregações dele, com ele falando contundentemente contra esse tipo de abordagem. E hoje é ele que perpetra isso com toda facilidade. Inclusive, tem mensagens do Silas execrando em nome do evangelho, genuinamente, essa participação pervertida da religião com a política. E hoje ele é um dos principais capitaneadores desse tipo de atitude. Mas você não vê problema. Sabe por quê? Porque o amor está se esfriando. E a gente está sendo, dia após dia, familiarizado e acostumado com esse tipo de discurso, de modo que se no final o sujeito fala essas frasezinhas bonitinhas, olha, mas eu não obrigo ninguém, então tá tudo bem, tá tudo dentro do evangelho. Mas isso me incomoda ainda profundamente. E eu sei que tem um remanescente que também fica profundamente incomodado, sobretudo aqueles que ainda não tornaram instituição a prioridade em detrimento do evangelho. Por mais que muitos ainda se servindo de uma instituição, mas não tendo ela como finalidade principal, porque o verdadeiro evangelho é vivido como Jesus exemplificou e ensinou. É na vida, é amando, é perdoando quem quer que cruze o nosso caminho. É para pensar, gente boa, paz e luz, meus amigos e amigas.